Eu saúdo a todos os homens e também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo muito grande de mais uma vez estar nesse lugar para anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se quisermos agradar a Deus, é por meio da fé. Não a fé que leva alguém a crer em muitas coisas que não provém de Deus, mas a fé que a Bíblia nos diz que agrada a Deus, e a fé por meio da obediência, por meio da obediência do homem. Quando cremos em sua palavra revelada, temos fé. Temos fé que as palavras do Senhor Jesus são verdadeiras. Isso agrada o coração de Deus. É a fé obediente. É a fé que salva. Pois a fé que salva só é uma. É a fé em seu Filho Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, elas nos coloca em relacionamento verdadeiro com Deus. Pois Jesus Cristo nos revelou na sua palavra que Ele é o caminho. Ele é o caminho a ser seguido pelos homens. Não existe outro caminho. Qualquer outro caminho que o homem possa pegar para querer chegar até Deus, a Bíblia nos revela que todos acabarão em perdição. Então existe um único caminho que possa levar o homem salvo perante Deus. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus, como Ele revela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus fala que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus fala que Ele é a verdade. O homem pode ter muitas verdades nessa terra, mas Jesus Cristo, Ele nos disse e nos ensinou que a verdade, ela não se encontra, a verdade de Deus, ela não se encontra no homem. A verdade de Deus, ela não se encontra no pastor. A verdade de Deus, ela não se encontra em homens, seja num padre, seja num líder religioso, muito menos nas religiões. Jesus falou que a verdade, toda a verdade de Deus revelada, o que Deus pensa, o que Deus requer de cada um de nós,
Quais os propósitos de Deus para a vida do homem? A Bíblia nos diz que nós encontraremos somente em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho a ser seguido. Jesus Cristo é a verdade. E ele continua nesse versículo dizendo: eu também sou a vida. Deus é Espírito. E por isso importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E através de Jesus Cristo o homem tem vida espiritual com Deus. Ele é a própria vida. Fora de Jesus Cristo não existe vida para ninguém. Eu falo de uma vida espiritual com Deus, pois Deus é Espírito. Fora de Jesus Cristo não tem vida espiritual para se chegar até Deus. Em Jesus Cristo, todo homem que se achegar, que adentrar por a porta de salvação, que é Jesus, tem vida espiritual com Deus. Ainda que o homem possa estar morto em seus pecados, morto espiritual, ele viverá. A vida espiritual com Deus é através da fé. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, em seu Filho, nós conseguimos, pela graça de Deus, ter vida espiritual com Deus. E a própria palavra do Senhor e é revelada através de Jesus e seus ensinamentos. O homem mantém vida com Deus, se assim seguir em obediência. E o que eu quero compartilhar com todos que possam me ouvir é a mensagem da salvação. Pois de nada adianta eu ou um outro alguém estiver nesse lugar para pregar coisas da terra, um evangelho terreno. De nada vai edificar a minha alma, e muito menos a alma de vós, para que vós possam progredir espiritualmente em Deus. O evangelho de Jesus Cristo a palavra de Deus nos revela que nós temos que perder aqui na terra para ganhar com Deus. Perder o nosso ego, as nossas vontades, nossos desejos da carne, para viver em espírito. Em espírito e em verdade. Pois uma vida na carne, somente ceifaremos a perdição eterna. Jesus fala em sua palavra: quem quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de Jesus é opcional, se muitos querem ou não. É opcional. Quem quiser tomar a cruz de Jesus.
Mas vale vos lembrar que através da cruz, da autoabnegação, que eu nego o meu eu para ter uma vida com Cristo e a sua palavra em obediência pela fé, tendo uma vida com Deus, todos que fizerem assim herdarão a salvação, mas os que não fizerem, a palavra nos revela, e o próprio Senhor Jesus herdará a perdição eterna. Então, por muitas das vezes, Deus me dá graça de pregar a palavra da salvação e também de abrir aos olhos, dizendo assim aos cegos espirituais, para que ouçam e entendam e tomam conhecimento da verdade e voltem ao bom caminho, ao vivo caminho. E esse vivo caminho é só através de Jesus Cristo. Pois todos os outros caminhos fora de Jesus, fora da obediência, só levarão o homem e a humanidade à perdição eterna. E o texto que eu quero compartilhar-vos aqui é o texto que fala da última hora. É um alerta para a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, eu não me refiro a quatro paredes, porque igreja somos nós, que Deus tem que fazer a habitação dentro de cada um de nós. A igreja de Cristo é ouvinte e também móvel, ela se locomove, pois Jesus Cristo, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Diferentemente de várias versões que muitos falam, enganam as pessoas, fazem reféns de muitos. Eu vos anuncio: tem Jesus Cristo, Ele pode voltar a qualquer momento, e precisamos estar preparados, não se deixando levar pelo esse mundo corrupto e caído pelo pecado, não se deixar levar pelos anticristos que já estão na terra, preparando o caminho. Mas, em obediência e fé, pela graça de Deus, viver uma vida guardada em Cristo Jesus e a sua palavra, e pela fé salvífica, praticando bem, fazendo boas obras, pois Deus vai chegar o tempo que Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Essas boas obras não é obras quaisquer que muitos fazem. A Bíblia diz que todo homem deve ser bom, fazer o bem para as pessoas. Mas essas boas obras que a Bíblia nos revela é através da fé que salva. Pois muitos fazem boas obras, sim. Deve todo homem fazer boas obras, mas não conhece Jesus, mas não tem a fé salvífica, a fé que salva, não tem a obediência em Jesus Cristo e a sua palavra.
E de nada vai adiantar, nos revela as Escrituras, que o homem não pode ser salvo apenas pelas obras que fazem. Aí ficaria fácil. O homem rico, ele pagaria o seu imposto devido, e contrapartida, ele voltaria esse imposto para as casas de caridades, para doações às casas de caridades, aí ficaria fácil. Mas Jesus nos revela que não é bem assim. Que é preciso ter a fé em Jesus Cristo, pois a fé em Jesus Cristo, o homem quando tem, ele não procede erroneamente contra os mandamentos de Deus, pois vemos muitos fazer boas obras, mas na contramão do Evangelho de Deus. As obras não salvam. É preciso ter a fé. Ter a fé que salva. A fé salvífica em Jesus Cristo. Pois o homem não será salvo pelas obras, mas sim, ele conhecendo verdadeiramente a Jesus, ele dará frutos bons, ele fará boas obras, segundo a intenção do seu coração, do seu entendimento, pela fé. Aí agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Louvado seja Deus. E se engana as religiões que falam, que dizem que ajudam, que fazem tantas obras, mas não tem a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem a fé salvífica. Pois Jesus Cristo não veio na terra fundar uma religião. E eu não vos prego religião. Eu não vos prego para vós dizer, eu dizer, seja evangélico. Não. Jesus Cristo não mandou ninguém ser evangélico. É o homem com a sua religião que coloca isso. Jesus chama a todos para serem seus discípulos. Jesus manda nós fazermos discípulos, não evangélicos. E é nessa palavra que eu quero vos pregar por um momento. Na carta de 1 a João, capítulo 1, versículo 18, vai nos revelar sobre os anticristos. E João começa no versículo 18 assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora.
João nos revela que já estamos na última hora. Na última hora da igreja de Cristo aqui na terra. João revela que o anticristo ele vem aí. Quando João fala o anticristo vem aí, João está falando de brevemente um homem vai se assentar e vai governar por um momento, e esse homem vai governar sobre toda a terra. Ele vai impor um governo terreno e vai controlar as nações. Mas João nos exorta dizendo que também agora muitos se têm feito o anticristo. João fala daquele momento, daquele tempo que ele estava vivendo como discípulo aqui na terra. E esses anticristos têm multiplicado no nosso meio. E esse anticristo, ele vem através de governos, governando com autoridade, não aceitando a palavra de Deus, não aceitando a Jesus Cristo e a sua palavra. E esse governo, por um todo, ele vai contra todos que professam verdadeiramente o nome de Deus. Todos que pregam a verdade. Todos que bendizem o nome de Deus vão ser proibidos. E esse governo do anticristo vai requerer adoração para si. Mas antes desse tempo, os anticristos já estão no nosso meio. Aqueles que vão abrir caminho para ele, para a sua aproximação do seu governo final. E esses anticristos que vemos em nosso meio são aquelas pessoas que falam, que negam a Jesus Cristo e a sua palavra. São aquelas pessoas que deturpam, que distorcem as verdades bíblicas, tornando assim mensagens que não libertam as pessoas, mensagens que não salvam a alma do homem, levando todos eles à perdição eterna. E esses anticristos se dá primeiramente pelos falsos profetas, pelos falsos ministros do evangelho, falsos pastores, falsos líderes, que não pregam a verdade que deveriam pregar,
que não anunciam contra o pecado, que não anunciam que o inferno existe, que não falam às pessoas que Deus é santo e Ele requer de nós santidade pela Sua palavra. Eles não pregam, pois se pregassem isso, as pessoas seriam libertas. E a mensagem desses anticristos são uma mensagem terrena, são fabricadas aqui na terra, dirigida por demônios. Eles pregam coisas materiais, pregam coisas terrenas, pregam coisas que não edificam a alma, só alimentam o ego. São mensagens egocêntricas, que alegram, que animam o nosso ego, alimenta a carne. Mas de nada vai valer nós termos o alimento da carne espiritual. O jardim do Éden está no coração desde o começo do mundo. Tá pra você. Pega. Pega. Só alimentam a carne. Eles pregam as obras da carne, pois as suas mensagens são mensagens que não libertam, são mensagens humanistas, cujo intuito disso é posições, é oportunidades para a conquista, é posições. E não é diferente dos dias que viveu João na terra. Não é difícil de nós vermos, não é difícil nós vermos essas mensagens sendo pregadas desordenadamente em nosso meio. E o povo sem o conhecimento da verdade, eles buscam por evangelho fácil, pois eles prometem o que é da carne. Eles prometem indo de encontro às Escrituras Sagradas. Mas João exorta aquela igreja, e João continua assim: saíram de nós, saíram do nosso meio, dizendo conhecer a Jesus, mas se desviaram. E não é diferente nos nossos dias. Vemos tantos anticristos pregando, dizendo ser a verdade de Deus, louvando, dizendo ser a Deus, fazendo tantas coisas no nome de Deus. Pois muitos até começaram bem, começaram na verdade, mas se desviaram, voltando os seus olhos às paixões da carne, às coisas terrenas. E João continua: mas não eram de nós,
Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Esses homens, eles começaram dizendo no meio da igreja de Cristo, mas saíram, se desviaram. E como eu disse, muitos até começaram em partes da verdade, mas não eram da verdade. E isso se dá nos dias finais, nos dias que estamos vivendo aqui na terra. Muitos se dizem conhecer a Deus, pregam as mensagens, fazem louvores, mas com as suas obras, com a sua vida, com o seu caráter, negam Jesus Cristo e também há muitas partes da sua palavra. Não é difícil nós vermos um evangelho bagunçado, um evangelho que não liberta a alma, não salva, tudo por interesse. João diz que tudo isso era para se manifestar no nosso meio, porque eles não são da verdade, eles estão apenas preparando o caminho para o anticristo, para a chegada do anticristo aqui na terra. Eles se tornam anticristos, eles negam a verdade de Deus. E João continua dizendo: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Quem é de Cristo tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele pode ter conhecimento da verdade. Ele não aceita um outro evangelho distorcido. Ele não aceita ser corrompido. Ele não aceita esse evangelho terreno. Pois a verdade habita dentro dele, por meio da fé, através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E João continua no 21: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Que podemos ver nos nossos dias é o evangelho terreno, egocêntrico, humanista, pregado no meio do povo. E eles sendo pregado no meio do povo, ele afeta também, primeiramente, a igreja de Cristo, aquela que está na verdade. E nesse momento eu não me refiro a um templo de 4 paredes, porque os próprios, eles saem dos templos de 4 paredes, eles estão nos templos de 4 paredes, pois os homens malignos em todas esses templos religiosos, os anticristos não encontrarão dificuldade para impor
as suas mensagens distorcidas. Louvado seja Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega a Jesus Cristo? Quem é mentiroso? Aqueles que não têm obediência às verdades de Deus. Os anticristos, eles negam a Jesus Cristo e também a sua palavra em muitas partes das verdades de Deus. Amém. E João continua: é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o seu Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Permaneça a fé, permaneça a verdade, não a verdade distorcida, meia verdade, mas sim a verdade da sã doutrina do Senhor Jesus. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Enquanto nós permanecemos na verdade, temos relacionamento com Deus. Através do Espírito Santo, mediante a fé. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É momento de refletir diante dos nossos olhos as verdades de Deus. Pois a verdade, ela nos levará à salvação eterna. A encontrar verdadeiramente com Deus. E a unção que vós recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Qual é essa unção que João está falando? O Espírito Santo. João fala que nós recebemos do Senhor, e estando em nós, não temos mais necessidade de novas revelações fora da palavra de Deus. E vemos nos nossos dias tantos falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, tantos religiosos, pregando além do que está escrito nas verdades de Deus, dizendo ser
de Jesus Cristo, tal verdade. Não é necessário um homem que já tem o Espírito Santo, não é necessário receber uma nova revelação, além do que está escrito. E podemos ver, nos nossos dias atuais, quantas são as pessoas dizendo ser igreja de Cristo, buscando novas revelações desses falsos profetas, desses anticristos que estão aqui na terra. Essas mensagens desses homens hereges só alimentam o ego. Não salvam, não liberta a alma. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Aí Jesus nos diz, como eu disse no início, Jesus disse: eu sou a verdade. Deus se revela em Jesus Cristo e a sua palavra. Não é necessário novas revelações, revelações da carne. É só o que esses homens têm. Revelações de fariseu. Vemos um evangelho distorcido, o evangelho de fariseu pregado no nosso meio. Esses homens são homens que buscam oportunidades. Eles seguem o caminho de Balaão. Eles amam o prêmio da injustiça. Eles vão de encontro com a sã doutrina da verdade. Esses homens amam mais as posições. Pois as suas buscas pela glória humana os levaram à perdição, se não se arrependerem até a última hora. São anticristos que trabalham com o evangelho fácil, um evangelho distorcido, que não tem nada a ver com a verdade, um evangelho que não tenha nada a ver com Jesus Cristo e a sua palavra. É evangelho de fariseus. E quantos no nosso meio têm buscado esse evangelho? Esses homens são homens hereges que enganam o povo, são dirigidos pelo diabo, através de demônios. São homens que, se não se arrependerem, estão condenados. E seguem a eles uma multidão. E eles, sendo condenados, terão o prêmio da injustiça, a perdição eterna. E todos aqueles que seguirem esses homens, esse evangelho barato aqui na terra, o evangelho fabricado pelos homens, sofrerão a mesma condenação, se não se arrependerem. E João nos exorta. João nos exorta aqueles que verdadeiramente estão em Cristo.
eu vos prego nessa hora. E João continua. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. João está falando que todos que vêm a Cristo e tenham a fé em obediência, tem a unção da verdade, tem o Espírito Santo. E João fala para que nele permaneceis. Não é para nós sairmos de onde estamos, se estamos na verdade. Permanecemos na verdade. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Louvado seja Deus. João fala para que todos aqueles que estão na verdade permaneçam na verdade, para que quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestar entre as nuvens, todos que estiverem nele não serão confundidos. Aqui é uma promessa que Jesus Cristo fez a todos que creem em seu nome e na sua palavra. Se permanecemos na verdade, não seremos confundidos. Não tem como aquele que pratica a justiça de Deus em obediência e fé ser confundido naquele dia. E João nos fala para permanecermos nele. E nesse momento eu quero vos dizer que quem permanecer em Jesus Cristo, em obediência e fé, na sua palavra, praticando a sua justiça, não será confundido. Ainda que o Senhor venha nos visitar, nessa hora, ainda que muitos não possam ver o dia que ele se manifestar sobre as nuvens, mas se nós partirmos com ele agora, ainda hoje, naquele dia, no grande dia do Senhor, seremos ressuscitados, como assim diz a sua palavra. Louvado seja Deus. Não seremos confundidos, pois praticamos a fé, praticamos a justiça de Deus, em obediência na sua palavra. Não seremos confundidos. Mas outra verdade é que eu não vos prego religião alguma, pois religião nenhuma salva, nenhuma.
Paulo nos diz na carta de Romanos, capítulo 2, que a religião não salva. Aonde irá parar o homem sem Jesus Cristo? Aonde? Eu falo nessa hora quanto à eternidade, que o homem precisa tomar conhecimento do seu pecado, do seu estado pecador. E através do homem tomar conhecimento que até então é pecador perdido, ele necessita da graça salvífica de Deus. E essa graça salvífica de Deus, Deus nos concede através do seu Filho, Jesus Cristo. É somente através de Jesus Cristo que o homem pode ser salvo. Sem Jesus Cristo, o homem herdará a perdição eterna, e cuja perdição eterna será após a morte. O homem ficará aguardando o dia do juízo final. Será o dia que Jesus Cristo se manifestar. Todos que partirem sem Jesus Cristo, sem a fé salvífica nele, serão encontrados após a morte no dia do juízo final. E os livros serão abertos, e as obras daqueles que foram reprovados serão expostas. É momento de refletir. As obras de cada um serão expostas. As obras dos desobedientes, daqueles que morreram sem dar crédito a Jesus Cristo, a sua palavra, daqueles que morreram sem se arrepender, daqueles que zombaram, foram zombadores aqui na terra. Todos estarão perante o juízo final. Quem estará sentado vai ser aqueles que muitos reprovaram. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, estará sentado no trono branco, no trono de justiça. Toca aqui. Toca, pessoal. Ó, Toca, só basta que toca. abençoa. Né? Beleza, viu, homem de Deus? Pregue que Deus sabe que é o melhor trabalho que nós temos. É isso. Amém. Naquele dia é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que julgará a todos que foram desobedientes. Estará ali os homens que foram grandes aqui na terra. Estarão os líderes das nações, os presidentes, aqueles que foram fortes aqui na terra, aparentemente, os grandes e os pequenos, os fortes e também os fracos, aqueles que tiveram poder financeiro para burlar a lei e a justiça da terra, mas foram completamente
desobedientes ao chamado de Jesus Cristo, a não dar ouvidos e a sua palavra. E a Bíblia nos diz, será o dia do juízo final, será o dia de juízo, um juízo sem falha. Deus manifestará os desejos dos corações, os segredos do entendimento de muitos. E como tem homens que têm segredo nessa terra. Quantas religiões ocultistas que têm segredos nessa terra. Começando pela maçonaria. Deus revelará os segredos do coração do homem. Não seremos salvos apenas pelas obras que fazemos. As boas obras é dever de todo homem, mas seremos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, Jesus Cristo. E o que eu quero que muitos reflitam em relação à eternidade. A nossa alma viverá, corpo físico irá para a sepultura, o espírito volta para Deus, mas a nossa alma é vivente. Aonde irá parar a nossa alma sem Jesus Cristo? Só Jesus Cristo que pode nos levar em segurança, com salvação eterna diante de Deus. Após a morte, como diz as Escrituras, não se dá para fazer mais nada. Após a morte física, os destinos do homem aqui na terra são selados. O homem fica aguardando o dia do juízo. E vale vos lembrar-vos que Jesus Cristo nos contou, perante a sua palavra, do mendigo Lázaro e do homem rico. Lázaro acordando após a morte aqui na terra, acordou no lugar de descanso. A sua alma era alimentada. Mas o rico, Jesus Cristo dizendo na sua palavra, ele abrindo os olhos, se deparou diante do inferno. É momento de refletir. O que queremos após essa morte física? Para onde iremos? Se queremos o céu, se queremos o lago de fogo e enxofre, e é o inferno. A palavra é anunciada, só que a escolha depende de cada um de nós. Cada um. Se queremos rejeitar o Senhor Jesus, se queremos continuar assim, não sabemos o dia e a hora que Deus irá chamar a nossa senha, podemos ser pegos de surpresa
Mas se estivermos na verdade, como assim foi pregado, se estivermos em Jesus Cristo, todos não serão confundidos no grande dia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo possa falar tremendamente aos vossos entendimentos, pois não é pela força do homem, é pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus.